aproveitando esse momento aqui dentro do carro para te falar as 3 coisas que quase quebraram a minha empresa, para que você também que tá aí do outro lado não cometesse isso. Sem mais enrolação, vamos à primeira. A primeira delas é não ter tido uma mentalidade temporal de longo prazo. E o que isso significa, Gabriel? Basicamente, tem alguns estudos que mostram que as pessoas que têm preferência temporal de longo prazo, elas têm a tendência a terem mais sucesso na vida. Ou seja, pessoas que elas adiam recompensas presentes por recompensas futuras, elas têm a tendência a ter mais sucesso. E o que isso se aplica no meu negócio? Quando eu comecei o meu negócio principal, o negócio que rege os outros negócios hoje, ele já começou com muita atração. Porque a maneira que nós fazíamos no marketing era uma maneira que funcionou muito bem. A gente acertou desde o começo e em pouco tempo nós nos tornamos referência dentro do mercado nacional. Desde o nosso 2º/3º mês ali, a gente já faturava múltiplos 5 dígitos. Isso com apenas um funcionário na empresa, que era eu. Nessa época o mercado ele não era tão sofisticado. Aquele pouco que eu conseguia fazer, eu já conseguia atender diversos clientes. A maneira que nós fazíamos marketing na época nos gerava uma demanda de leads absurda. Eu tinha que responder, às vezes, no Instagram, mais de 500 direct num dia. Eu chegava a rolar, num dia não, né? Perdão, em uma semana. Eu chegava a rolar até o final da página de solicitação dos directs e ela acabava. Eu tinha que responder as solicitações que estavam em cima para começar a aparecer as outras, de tanta solicitação de mensagens que a gente recebia. E esse foi o meu primeiro negócio. Antes disso, eu trabalhava, ganhava um salário ali de seus 2.000/3.000 reais. E de repente, você vê um montante de dinheiro entrando absurdo. E o que aconteceu? Como qualquer pessoa, eu comecei a gastar demais. Tudo aquilo que eu desejava/queria, eu ia lá e comprava. Então eu lembro que bem no começo eu fiz uma viagem com a minha família. Nessa viagem eu gastei assim coisa de 15 mil reais. E não foi uma viagem que durou não, 10... Não, na verdade foi uma viagem de 2 semanas pelo Nordeste. Cara, foi assim, realmente sensacional, sabe? E o que isso ocasionou? Durante muito tempo eu não tive um controle financeiro na minha empresa. Eu simplesmente pegava o dinheiro, gastava ele sem planejamento nenhum, sem saber quanto eu faturava, quanto que era a minha margem de lucro líquida, qual que era a minha margem de contribuição, entre outras coisas. E eu não falo nem assim, eu precisaria ter um controle financeiro totalmente arrojado ou perfeito. Cara, uma simples planilha mostrando o que entrava e o que saía, para eu ver a minha margem de lucro e quanto realmente, de fato, me sobrava no final das contas, já teria resolvido a maioria dos problemas que eu tive decorrente disso. Então essa falta de controle acabou muitas das vezes gerando um problema de fluxo de caixa na empresa. Por quê? Vamos dizer que por mês me sobrava de lucro de líquido 15 mil reais. Eu gastava 20 às vezes. Só que como o fluxo de entrada de capital era muito grande, eu não percebia isso. Você só paga essa conta no futuro. E aí chegou um ponto onde eu vi que, cara, peraí, parece que o meu negócio ele não tá dando lucro, ele tá dando prejuízo, mas na verdade não. Na verdade era simplesmente a minha atitude egoísta de sugar tudo que minha empresa me fornecia naquele momento. Sendo assim, você que tá aí do outro lado, se você tem e vai começar uma empresa, cara, faça uma planilha simples, mas simples mesmo. Só tenha noção de quanto que você tem de receita, de faturamento, quanto que você tem de custo, então uma linha de faturamento, uma linha de custos e de quanto te sobra. Obviamente que se você puder avançar isso, tente sempre buscar o lucro líquido que você está tendo e não o lucro bruto. Porque aí você tem um indicador melhor de quanto você pode gastar, do quanto você pode tirar da empresa. Porque eu não acredito que eu te falo assim, olha, você precisa fazer um DRE, um balanço contábil, ou qualquer uma dessas merdas vai servir para alguém que tá no começo. Eu não acho que nem que você precisa disso. O que eu quero colocar na sua cabeça é que só você precisa ter a noção de que o seu negócio, ele precisa de um controle financeiro. Se você tá começando a escalar, você tá começando a apurar as coisas, realmente você tá conseguindo ter tração, cara, pelo amor de Deus, começa a metrificar e planificar suas entradas, as suas saídas, e vai buscando depois fazer um DRE, algo mais completo, justamente para que você consiga não passar pela situação, às vezes, de se ver depois falido, porque chegou muito dinheiro. O segundo ponto, contrate pessoas. Se a sua empresa está dando lucro, você está ficando com 5, 6, 7, 8, 10 mil reais ali no seu bolso, no final das contas, contrate alguém para trabalhar para você. Pô, Gabriel, mas isso é meio óbvio. Beleza, é meio óbvio, mas você precisa implementar na sua operação, desde o começo, um processo de seleção muito legal. O que eu fiz? Desde o meu primeiro funcionário, eu sempre fui muito assertivo na hora de contratar, porque eu via as pessoas falando o quão era importante você contratar funcionário. Então, quando eu fui fazer a minha primeira contratação, como eu fiz? Eu publiquei a vaga em um site que tem aqui da minha cidade, que é muito famoso. Eu lembro que eu recebi mais ou menos 200 currículos para essa vaga. E eu defini alguns critérios de eliminação. Então, pessoas ou alguns critérios, como por exemplo, idade,
como quantidade de empregos que já teve, entre outras coisas, que essa pessoa precisava cumprir para que eu pudesse entrevistar ela. Que naquela época eu acreditava que fazia sentido para minha empresa. Sendo assim, no final de tudo, eu selecionei 2 caras para fazer um teste de 1 semana dentro da empresa para ver como eles iam se sair e escolher o melhor deles. No final das contas, um deles pediu para sair no meio do teste e ficou o outro. Ele era um rapaz muito bom, mas ele tinha um gênio um tanto quanto forte, o que basicamente não se dá bem com o meu estilo de liderança e com o meu estilo pessoal. Sendo assim, eu lembro que ao final dessa semana eu pensei, putz, o cara é bom, ele entende o que eu tô falando, ele faz as coisas do jeito da maneira que eu quero, mas eu sentia que provavelmente no futuro eu e ele íamos ter alguns atritos. E aí, mesmo após treinar ele somente 1 semana, eu fiquei com aquele pensamento, putz, mas ele já sabe o que tem que fazer, eu já treinei ele, eu já falei com ele. Se eu demitir ele agora, eu vou ter que treinar outra pessoa, e isso ficou na minha cabeça. Só que ao mesmo tempo eu tive um vislumbre. Eu falei, cara, se no primeiro eu já tô assim, imagina nos outros. E o que eu fiz? Eu mandei ele embora e chamei o terceiro pra mais um teste, que era um outro rapaz que eu tinha gostado. Cara, esse terceiro foi o melhor funcionário que eu já contratei até hoje. Uma pessoa totalmente de acordo com os valores que eu acreditava, de acordo com aquele critério que eu tinha estabelecido no começo, uma pessoa proativa, uma pessoa realmente diferente das demais do mercado. E o que eu quero dizer com isso? Seja assertivo no seu processo de contratação. Não pega uma indicação de um amigo e continua com a pessoa mesmo que ela tenha defeitos. A sua empresa, ela é um reflexo seu. Então você tem que definir como as coisas funcionam ali dentro. Se você deixar que as outras pessoas implementem cultura dentro da sua empresa, ela não vai dar certo. Ela não vai funcionar legal. E eu falo justamente pelo que aconteceu depois. Depois eu contratei algumas outras pessoas que foram indicação. Cara, foi aonde eu tive os maiores problemas dentro da contratação de pessoas. Pessoas que vinham por indicação, aí você ficava com aquilo, pô, mas se eu admitir, vai ser chato com a pessoa que indicou, ou ficava com algum pensamentinho sobre isso. Então, assim, invista no processo de contratação da sua empresa e cara, contrate o mais cedo possível. Quando você vê que tá sobrando um dinheiro que você possa colocar alguém, cara, é sensacional, porque isso vai te ajudar a escalar muito a sua operação. Ter pessoas para você delegar as funções é essencial para toda empresa. Não tem como. E agora, outra coisa que você tem que observar, e o terceiro ponto é o seguinte, e para mim, ele é o que mais mata as empresas a longo prazo. A estabilidade mata qualquer empresa. E o que eu quero dizer com isso? Após esse meu período de primeira contratação, dos primeiros funcionários, a minha operação ela foi se tornando um pouco mais autogerenciável. Eu tinha, obviamente, algumas obrigações ali no dia, mas nada comparado naquela minha época de eu presa. Então, vamos dizer assim, todas as funções elas estavam cobertas, o pessoal estava fazendo a parte de comercial, de envio, tudo que era necessário para a empresa se manter. A empresa vinha num crescimento legal. E o que começou a acontecer? Eu comecei a ficar com muito tempo ocioso. Até aí, tudo bem. Esse é o objetivo de qualquer CEO, ter tempo livre. Mas eu percebi que o mais importante é o que você faz com o seu tempo livre. O que eu particularmente comecei a fazer? Eu comecei a voltar a um vício antigo que eu tinha, que era de jogar videogame. Então eu pegava, resolvia as minhas demandas pela manhã, respondia ali o que tinha que fazer, direcionava a equipe e a partir disso eu pegava, entrava no meu computador da minha sala e começava a jogar. E ficava jogando o dia inteiro, em vez de pegar e focar no operacional. Eu não tô falando que você vai fazer a mesma coisa, mas quando sobra tempo pra nós não temos esse direcionamento, porque no começo eu até comecei a investir nisso, né? Então eu fui atrás de consultoria, pesquisava bastante, assistia bastante livro, só que pra mim o tema começou a ficar muito maçante. E aí eu comecei a usar o jogo como uma válvula de escape pra todo aquele estresse que eu passava daquele trabalho psicológico. Então eu ficava pensando, pô, como que eu posso desenvolver mais a empresa? E aí eu comecei a entrar nisso. E o jogo pra mim começou a ser uma válvula de escape. Só que essa minha válvula de escape, que era o jogo, ele começou a tomar mais tempo que o meu planejamento estratégico que eu tinha pra minha empresa. Hoje, retrospectando, isso foi uma das piores coisas que aconteceu comigo. Por quê? Porque eu parei de dar atenção pra minha empresa quando mais necessitava, que era um momento de tração, um momento onde eu tinha que investir mais energia, porque eu tava com a equipe 100% alocada, quando os meus recursos estavam crescendo, quando o nosso faturamento estava crescendo, a gente estava num bom momento de mercado, e eu acabei negligenciando tudo isso por simplesmente me encontrar num lugar onde eu estava muito confortável. Ou seja, eu tinha um faturamento bom, os nossos custos fixos eram muito baixos, a gente tinha uma equipe muito boa, tudo tava rodando de uma maneira tão ordenada, tão perfeita, que eu fiquei super confortável. A minha posição era aquilo. Pensa só, você é um menino de 20 e poucos anos, que mora com seus pais e ganha por mês mais de 20 mil reais. Isso eu tô falando de lucro líquido no seu bolso. Então, às vezes, toda aquela motivação de gana do começo, que você não tem, que você tá meio quebrado, que você tá meio duro, cara, você acaba esquecendo tudo isso numa facilidade absurda, porque o conforto, ele te proporciona isso. Então, eu podia viajar como eu viajava, eu podia comer nos melhores
restaurantes da minha cidade, eu saía, eu comprava basicamente tudo que eu queria, eu trocava de celular sempre que lançava o celular novo. E eu não tô falando exatamente que isso é ruim, mas isso me gerou um conforto que eu senti que na época ele estagnou o meu negócio. Eu sempre gosto de trazer esse exemplo. Pensa aí na sua cidade ou no seu bairro, tem sempre uma mercearia. E essa mercearia, ela já existe há uns 5, 10, 20 anos. Só que ela é a mesma coisa. O cara nunca mexeu nada nela. É aquele corredorzinho simples, um caixa, 2 caixas no máximo. Ele vende ali há muito tempo. Aí eu te pergunto, essa mercearia, você acha que ela dá lucro ou prejuízo? É óbvio que ela dá lucro, senão ela não estaria aberta há 20 anos. Só que o dono dessa mercearia, ele é que nem a maioria de nós. Ele pega todos os proventos desse lugar e ele absorve pra si. Ou seja, ele não reinveste na empresa pra alcançar um novo nível. E aí eu vou trazer outro exemplo real que aconteceu. Perto da onde eu moro hoje, o cara abriu uma mercearia. Com menos de um ano, esse cara saiu de uma mercearia de um tamanho pequeno pra um galpão que ele construiu do lado com 10 vezes o tamanho. Em menos de um ano depois que ele tava nesse galpão, ele tinha começado com 2 caixas, agora ele já tava com 15 caixas lá dentro desse novo galpão. Ele criou um cartão do supermercado, uma grande rede de supermercados da minha cidade foi e comprou dele esse mercado que era dele por 10 milhões de reais. Ou seja, ele pegou todos os proventos que ele teve no começo dessa pequena mercearia, investiu na segunda versão e depois ele colheu os frutos disso. E onde eu quero chegar com isso? Se você pega todos os proventos da sua empresa, tudo aquilo que você faturou, toda aquela grana que tá entrando e usa para você elevar o seu padrão de vida, adiando recompensas futuras para o presente, você acaba se encontrando em uma situação totalmente confortável, onde você já não tem mais motivação para acordar cedo, onde você não tem mais motivação para trabalhar até tarde, onde você não se motiva mais para pensar no desenvolvimento da empresa. E se você tá nesse platô, você vai ver que o faturamento da sua empresa, ele começa a estagnar, depois começa a cair de uma maneira aonde talvez você possa perder as melhores ondas do seu mercado. Ou seja, você pode acabar perdendo aquela onda sensacional do seu mercado, que foi o que aconteceu conosco. Eu perdi de surfar mais ainda, de ter uma empresa muito mais estruturada hoje naquela época, porque eu me acomodei. E aí, essa onda de crescimento do meu nicho, ela deu uma queda agora. Então já entrou mais pessoas no mercado, hoje nós temos muito mais competidores. O produto que eu trabalhava nessa época, ele está muito mais prostituído, vamos dizer assim, né? O mercado como um todo, ele ficou muito mais prostituído. Hoje a galera só quer saber de preço, em vez de saber de valor. Em outros aspectos, a galera só se importa com preço. Eu recebia, por exemplo, de alguns produtos específicos, mensagens todos os dias. Hoje eu recebo uma no mês, no máximo, tá entendendo? Então a gente teve que até mudar o modelo de negócio hoje que mais me traz rentabilidade por conta de não ter se estruturado na época que for devida. Espero que esse vídeo tenha te servido para alguma coisa. Se você gostou do vídeo, assistiu até aqui, eu peço que se inscreva no canal. Eu vou trazer muito mais coisas para você nessa jornada de empreendedorismo, da criação de conteúdo, na área de aperfeiçoamento. Para você que é dono de empresa, para você que é microempreendedor, para você que tá querendo aspirar a isso e quer viver isso, eu vou te mostrar um pouquinho mais da realidade de quem faz isso na prática todo santo dia. Fechou? Vejo você no próximo vídeo e a gente conversa mais.